Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero dar continuidade nesse quarto ponto dessa ansiedade que vira depressiva e torna-se em nós um desestabilizador, conforme eu já tenho orientado, porque são os 3 pontos, né? Necessário, que vira prioritário, e devido à nossa ansiedade emergencial, é que fica essa desestabilização, ela vira emergencial. Bom, para você entender, crer é situação simples, obedecer é seguir protocolo dos projetos de Deus e não das nossas vontades, é saber esperar, é a estabilidade da confiança. É aí que agirmos emocionalmente dentro da nossa ansiedade, devido a essa nossa preocupação, achando que Deus tem que fazer do nosso jeito, quando nós queremos, não aguardamos ou esperamos, respeitamos e antecipamos o que sempre não vai dar certo. Vamos criar mais problemas devido a essa ansiedade de coisas necessárias que depois, por não acontecerem, viram prioritária, e não acontecendo, a gente desestabiliza mais ainda, vira emergencial. E é quando ele requer a nossa obediência para poder essa ansiedade depressiva da vida, a gente aprender a administrar. Então, dentro dessa ansiedade depressiva da vida, de Abraão, que eu estou ainda no ponto de ansiedade, agora falando dentro de família, né? Abraão, ele queria ser pai, mas Deus lhe prometeu. Mas devido à sua ansiedade, ele ouviu o conselho, não dos objetivos de Deus, mas causou desconforto para a sua própria esposa, que era Sarai, que ela desestabilizadoramente, eu posso falando assim, descontrolada, dentro dessa ambição, ela projetou do seu jeito, pois ela própria, depois ela fica desestabilizada emocionalmente com a sua própria atitude, que ela aconselhou ao seu marido e ele não soube aguardar com paciência no Senhor. Então, vou dar continuidade dessa ansiedade depressiva, porque a atitude conforme eu falei anteriormente na terceira parte, lançando sobre ele as nossas ansiedades, que ele cuida de nós. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele nos exalta. Mas o capítulo 16 de Gênesis, aqui tem um epígrafe que H é dada por mulher a Abraão. Quer dizer, não esperou, tá? O tempo de Deus, mas a preocupação dessa ansiedade. E diz aqui a palavra de Deus: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho. Ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Ele também não obedeceu o tempo de Deus determinado, né? E é por isso que ela ficou desestabilizada. Você vai entender aqui. E assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva,
e deu-a por mulher e Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, olha bem, que Abraão habitara na terra de Canaã, ele entrou a ela, aí que ele foi ter relação sexual com ela. E ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. É aí que eu te falei da ansiedade preocupativa que se tornou desestabilizadora na vida dela, né? Então disse Sarai a Abraão: eu agravo sobre ti a minha serva, pus eu em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. E o Senhor julgue entre mim e ti. Bom, Deus é justo, né? Ainda que nós erramos, nos arrependemos, e eu sempre falo, projeto de homem falha, mas projeto de Deus na nossa vida se cumpre. E aí, para você entender, dentro desse pânico desesperador dela, dessa ansiedade, desse desespero, é o que trouxe o transtorno familiar. Eu posso citar aqui um exemplo do capítulo 1:12 do profeta Jeremias, que diz que Deus é que vela por sua palavra. Por que eu digo isso? Como está em Número 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria, não cumpriria? Foi o que aconteceu no tempo de Deus, é o que eu estou sempre falando. A fala do profeta Isaías, para mim, eu tomo como base. Eu sempre pergunto, quando estou, às vezes, pregando em alguma denominação agremiativa, eu pergunto se tem algum interesseiro, e fica alguns ainda indagativamente, sem levantar a mão ou se movimentar, e eu falo, só eu que sou interesseiro aqui. Aí eu também explico, eu sou interesseiro hoje em coisas boas, em coisas benéficas, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Bom, para você entender, conforme eu falei, tudo é no tempo de Deus, no controle de Deus. A promessa se cumpriu no agir dele, quando agora eles estavam amadurecidos, não mais desestabilizados emocionalmente. O capítulo 21 de Gênesis fala do nascimento de Isaac. Eu vou ler até o versículo 3. O Senhor visitou a Sara como tinha dito. É o que eu acabei de falar, o que está em Número 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, se ele falar, se ele dizer que vai acontecer, ele vai fazer. Não importa, operando Deus, quem impedirá, né? Por isso que as bênçãos do Senhor são que enriquece, não acrescentador. Então, conforme o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e aconteceu que Sara deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão seu nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, e dera o nome de Isaque. Então, é o que eu falei, que dentro dessa ansiedade, ela pode ser desestabilizadora, que existem conselhos bons e conselhos maus. E, aparentemente, quando o conselho mau é bom para a gente, quando é dentro dessa necessidade nossa, que a gente toma atitude impensada, irracionalizada, mas emocionalmente, dentro desse descontrole psicológico, emocional, e depois pode trazer algo desestabilizador, ainda complicando mais ainda. Foi o que o pânico dessa antecipação dela oferecer a Abraão,
e ele também não esperar com paciência no Senhor. Mas eu vou afirmar novamente, o projeto de Deus na nossa vida se cumpre. O projeto do homem, se não tiver coadunado, corligado com a direção de Deus, a tendência é dar errado e a gente ficar mais decepcionado. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayaulela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.